Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, você que nos acompanha pelo Canal 4, já estamos com mais um Nosso Condomínio hoje no ar. É um programa do Sindiconde, o Sindicato Patronal dos Condomínios e Edifícios da Grande Florianópolis, que fica no centro aqui da capital catarinense, para você que nos acompanha em tempo real pela internet, e para você também que está nos acompanhando pelo Canal 4 da NET, em tempo real também. O Sindiconde fica no edifício 6A Center, sobre a loja Bloco B, Avenida Osmar Cunha, 183. Se você quiser mandar alguma correspondência, alguma coisa, tem gente que faz isso com frequência, é o CEP 88015-100. Ligar? Sim. Telefone 3333-8677. Mas você pode se comunicar por e-mail, o senhor que é síndico, o senhor que é condômino, está com alguma dúvida, lembrou de alguma coisa agora? Pois então, contato@sindiconde.com.br. Lá está o Gustavo, o Renato, a Isabel, os advogados, enfim, todo mundo para lhe atender, assim como aqui está e lá também à disposição o nosso presidente, Alfred Heilmann, a quem eu saúdo mais uma vez, com muita satisfação e alegria. É uma figura humana que quem não conhece está perdendo. Faça questão de conhecê-lo, vá lá no Sindiconde, converse com ele, o senhor vai ver. Presidente, uma honra tê-lo aqui, mais uma vez. O prazer, naturalmente, é todo meu. Não é verdade? Principalmente em poder estar mais uma vez aqui, me comunicando não só com vocês aqui, mas especialmente com os condôminos, com os síndicos, com as administradoras de condomínio, de um modo geral aqui da nossa área. Todo mundo assim, mais ou menos, com o espírito bom. Da Copa. Da Copa. É verdade. O pessoal está mais ou menos satisfeitos, não é? Várias coisas vêm acontecendo, mas, de um modo geral, é uma surpresa, não é? O sucesso da Copa. Para os estrangeiros que aqui estão. Exato. Organização. Estão sendo bem tratados, lógico. Existem as coisas pontuais, existem os excessos, vem gente boa, vem gente ruim. Isso é normal. Isso aí não há como, digamos assim, não reconhecer. Mas, de um modo geral, a Copa está muito bem, o pessoal está gostando. É verdade. Mesmo aqueles que, como eu, estavam meio com o pé atrás, será que eu não estou tão entusiasmado pela Copa e coisa, mas existem alguns jogos que realmente os pequenos, os considerados pequenos, mandaram Espanha embora, mandaram Inglaterra embora, Itália e outros mais, certo? É verdade. Isso aí é uma surpresa para todo mundo, certo? E pode ter certeza que não será surpresa do Brasil não levantar essa Copa, porque não verdade. É que os pequenos no caminho dele aí ainda, que eram considerados pequenos e que não são tão pequenos. E o Mané aqui da ilha está dizendo assim, sobre a seleção e tal, olha, tá ruim, mas tá bom. Exato. Porque o resultado de gols favorece, mas o futebol, a qualidade, a tática ainda não está. Tem um outro aí que ganhou, está classificado para as oitavas de final, que ganhou até o jogo com mordida, né? Pois então, rapaz, o sujeito é um Drácula. Um Drácula. Ele morde todo mundo, esperando, rindo lá. Isso já aconteceu em outros lugares. O cara é Drácula, rapaz. O rapaz realmente ele é um pouco desequilibrado no meu entender. E o senhor viu, ele agarra exatamente onde o Drácula agarra, que é assim, perto da jugular ali. Que isso. Mas, de qualquer sorte, nós vimos alguns jogadores aí da América Central, vimos aí africanos, de um modo geral, com países menores e assim por diante, mas com jogadores espetaculares, fazendo algumas coisas, não é que dá gosto de olhar
para televisão, vendo jogos, não só os jogos do Brasil, como os outros jogos também. E a maioria joga na Europa, né, hoje em dia. A Uma boa maioria. parte. Agora, alguém comentou, eu li em algum lugar, o campeonato mundial é sul-americano. Porque já tem várias seleções classificadas. Eu acho que são 5 ou 6, uma coisa assim. É por aí. Certo? E os europeus, os bons da Europa estão indo embora. Já foram. Bom, mas voltando ao nosso assunto principal, Gilberto. Pois não, presidente. Nós temos comentar e colocar à disposição de vocês, condôminos, síndicos e administradores, que nós estamos iniciando uma fase, ou melhor, estamos em plena fase de novos condomínios, cada dia estão nascendo condomínios. É uma loucura isso, é uma loucura. Também nascem uma série de problemas por falta, especialmente de conhecimento das pessoas que não só aqueles que vão morar, mas aqueles que vão administrar esse condomínio, sendo lá seu síndico, conselho e outras mais. Os condomínios, naturalmente, quando eles têm uma certa dificuldade nisso, eles vão buscar empresas administradoras de condomínios, o que é muito recomendável antes que se façam as coisas erradas, porque uma vez feito errado, às vezes ela não tem cura. É verdade. Ou de cura difícil, ou que o custo seja muito elevado. De formas que nós sempre estamos nos colocando à disposição e ultimamente temos sido muito acionados nesse sentido, o que pode e o que não pode num condomínio. Sim. Todos os condomínios todos deveriam estar com as seus registros, dos seus documentos, de um modo geral, eles deveriam estar todos à disposição dos condôminos, principalmente aqueles que dizem do dia a dia do condomínio. Certo. No dia a dia do condomínio, você tem 3 ou 4 situações especiais aonde você vai buscar as soluções. Uma é o síndico, que deve ser uma pessoa que tem uma determinada instrução, conheça os direitos, os deveres, não é de um síndico, o que nem sempre acontece. Pois é. Um conselho consultivo, que é de muita importância, mas veja bem, diz bem o nome, é conselho consultivo. Não manda nada. Hein? Não manda nada, não, mas opina. Ele é um conselho não é, que representa os condôminos para, junto com o síndico, dar opiniões e buscar soluções. E dar caminho. E dar encaminhamento. Claro. Daquilo que deve ser feito ou não, dependendo naturalmente do assunto, porque a grande maioria tem que passar por uma assembleia. A terceira coisa é o conselho fiscal. Existem condomínios que têm o síndico, o conselho consultivo e o conselho fiscal. O conselho fiscal nada mais é que um conselho de pessoas que entendem de finanças e que vão fazer um exame das contas do condomínio. E essas contas do condomínio devem ser naturalmente examinadas por pessoas que tenham um pouco de conhecimento de contabilidade, que saibam o que é uma emissão de um cheque, o que é um débito em conta, o que é uma guia de recolhimento de tributos, de impostos. Dos encargos sociais, principalmente, para que o condomínio não fique amanhã devedor dessas coisas, porque realmente podem causar sérios problemas. E, por fim, a Assembleia Geral. Quem manda no condomínio, quem tem a última palavra é a decisão da Assembleia Geral. Ela recebe a proposta e vota. Exatamente. Ela é a Assembleia Geral que pode ser convocada 1, 2 ou 10 vezes durante um ano, a Assembleia Geral e a Assembleia Geral Extraordinária. E a Assembleia normal é uma vez por ano, quando
então se essa Assembleia deve fazer a aprovação do ano que passou, das contas, de uma eleição de síndico, de uma eleição de conselho consultivo e assim por diante. A importância, gente, não é de suma importância uma Assembleia Geral bem feita. O que é uma Assembleia bem feita? Essa Assembleia precisa ser a Assembleia Geral dos condôminos. O condômino é aquele que é proprietário ou aquele que é um futuro proprietário, mas que já existe um compromisso de compra e venda de determinada unidade. E esse pode participar da Assembleia, deve participar de uma Assembleia, porque ele é condômino, e como condômino está ali para defender os interesses dele e do condomínio no geral. Os inquilinos, eles podem comparecer à Assembleia em duas situações: para se fazer presente desde que o proprietário não compareça à Assembleia, ou então com procuração. Para que, mas aí com procuração qualquer pessoa pode ir a uma Assembleia, certo? Porque aí então ele tem uma procuração do proprietário para representá-lo. Nesta procuração também deve estar específico o que ele pode e o que ele não pode na Assembleia, e com firma reconhecida que é de bom alvite. Muita gente diz assim, mas firma reconhecida por quê? Eu diria o seguinte: eu já tive em Assembleia de Condomínio que as procurações eram um pedaço de papel qualquer, ou então feito na hora lá, uma folha de caderno. Isso aí, gente, isso aí não vale. Não vale. Se vocês amanhã tiverem uma contestação de qualquer assunto que foi aprovado nessa Assembleia, a ata precisa constar tudo isso aí e comprovar se necessário. Tanto que as atas das Assembleias dos condomínios devem ser registradas no cartório, e para que haja esse registro precisa haver a lista de presentes da Assembleia, nome, número da unidade e assinatura. Olha só. Porque senão ela não tem validade. Claro. E uma Assembleia, e uma determinada situação, ou que as pessoas vão lá e resolvem, não, hoje nós vamos resolver isso aqui. Não, olha, gente, a Assembleia é um negócio muito sério. Os assuntos de Assembleia são aqueles que fazem parte da ordem do dia. Outros assuntos poderão até ser tocados, mas não colocados em votação. Não podem ser, a não ser que esta Assembleia, pela unanimidade das pessoas ali presentes, que eles determinem alguma coisa, mas que não gere custo aos condomínios. Entendido. Algumas coisas que precisam ter um determinado número, precisa ter quórum, o determinado quórum que é determinado por lei. Isso precisa ser muito obedecido, com muito rigor, porque senão também não tem validade. Claro. Então, a Assembleia de Condomínio, gente, não é aquele oba-oba que muita gente pensa, não vou à Assembleia, porque a Assembleia toda a vida é a mesma coisa, porque não é assim. Mas depois briga na hora que vem os custos, o aí vem os problemas, e aí eles vêm achar ruim, e que não é, aí já passou, aí a Inês já é morta. Claro. Não tem o que reclamar depois. O quórum e as votações nas Assembleias são coisas abertas. Raramente, eu não me lembro de ter visto alguma Assembleia, não é que o voto fosse secreto. Não vi. Lá fala-se o idioma, discute-se o problema, às vezes o cara sai bastante chateado porque aquilo que ele pensou que podia ser aprovado não foi aprovado,
mas lembrar que ele tem o seu voto é exatamente aquilo que ele representa dentro do condomínio, ou seja, pela fração ideal, não é, do terreno que ocupa a unidade dele. Claro. Então, aquele que tem uma maior unidade maior, o voto é maior, e o que tem voto menor tem espaço menor, ele também tem o voto menor. Eu quero fazer uma consideração. Sim, como é que se cria essa Assembleia Legal? Porque parece que tem publicações, tem isso que o senhor acabou de dizer, o tema tem que ser definido. Como é que faz isso? A Lei 4.591, de 16 de dezembro de 64, que é a lei que determina, que rege os condomínios no Brasil, e alguma coisa ainda dentro do novo Código Civil de 88, com pequenas alterações, isso está bem especificado o que é uma Assembleia, o que pode e o que não pode, como ela deve ser convocada, prazos para convocação, prazos para estabelecidos, local, hora, e quem pode e quem não pode votar. Tem aquela história de primeira chamada, segunda chamada. Exatamente, sempre há a possibilidade, sempre se coloca na convocação da Assembleia que em primeira chamada é em determinada hora e meia hora depois com qualquer número. Tá. E aí muita gente reclama, mas isso lá foram 5, 6, 8 que determinaram. É a maioria da Assembleia. A maioria da Assembleia pode ser 2-1. Claro. Claro. Correto? Claro. Porque uma coisa é importante, gente. Todos têm que ser convocados. Sim. A convocação não é o camarada dizer assim, eu não fui convocado. Ele pode até dizer, mas ele tem que provar que não foi. Isso serve colocar no elevador, colocar na porta do prédio? Em geral, nos edifícios residenciais, isso é feito e é comum colocar isso. E é válido. A convocação, ela é só como informativo. Informa que vai haver a Assembleia. Mas a convocação... Isso não quer dizer a convocação... Precisa o aceite do convocado. Exatamente. Que nem uma carta registrada, né? O camarada está viajando. A esposa não está. Aí o filho chegou lá, menor de idade, até ele assina que recebeu. A empregada doméstica... Pega e bota no lixo. Pode acontecer, mas aí a responsabilidade é do proprietário, de porque quem assinou, tá lá. ela deixou consignado que recebeu, claro. E ela tem a obrigação de fazer e chegar a ele. Claro. Existem aquelas convocações que são feitas hoje via internet, via... Isso é válido? Sim, desde que comprovado... Que houve o recebimento. O recebimento. Correto? Certo. Então, nós temos aí, via e-mail, não internet, via e-mail, é que as convocações são possíveis, e desde que você tenha a comprovação da emissão desse e-mail, isso aí resolve o problema. Mas eu quero deixar claro para vocês, a Assembleia é de uma coisa tão importante dentro de um condomínio, porque é ali onde se destina realmente aquilo que está dentro do condomínio, aquilo que é da sua propriedade, aquilo os seus interesses ali dentro daquela área, porque você está dentro de um condomínio, debaixo de um telhado, onde tem uma série de pessoas que você conhece e que não conhece. São pessoas que, às vezes, os vizinhos não se conhecem entre si, não conhecem aquele que está lá no primeiro andar, ou do quinto andar, do nono, mal se cumprimentam quando passam o encontro ou na portaria ou num elevador. As garagens sempre são problemas quando as pessoas acham-se no direito de ter um box de garagem e querer botar 2 veículos, não importa qual seja. A garagem, ter um box é para um veículo.
Não é para o veículo, mais a bicicleta, mais a motocicleta, Claro. ou o jet ski, ou alguma coisa assim. Claro. Certo? Isso aí, quem determina isso aí são as assembleias. Se o teu condomínio for convocado e a ordem do dia diz especificamente o que é que vai rolar nessa assembleia, ou seja, o uso e a administração da garagem do condomínio. Pronto. Vamos discutir isso aí. Apresentam-se projetos, não precisa ser votado naquela mesma assembleia, pode ser, então, dar-se um prazo para que as pessoas apresentem as suas propostas, apresentem suas sugestões, muitas vezes... Marca uma outra, muitas vezes existem espaços impossíveis de serem usados. Digamos, você tem um veículo um pouco maior, o outro tem um pouco menor, às vezes fazer uma troca, mas entre os dois, claro. Isso é possível. Devidamente sacramentada, né? Exatamente. No papel. Porque caso contrário, gente, já é difícil o condomínio assumir a responsabilidade sobre o veículo na garagem. É difícil. São muito poucos os processos judiciais em que o condômino ganhou. O carro que apareceu riscado, até roubado dentro do condomínio. Que absurdo, né? Até isso pode acontecer, mas o Gilberto, como hoje a segurança é uma coisa muito discutível, o condomínio não tem segurança paga. Por quê? Porque o condômino não quer pagar. Pagar mais, né? Aí vem aquela história, mas eu não tenho carro e eu tenho que pagar condomínio na mesma proporção que paga o outro. O ladrão que entra na garagem entra no seu apartamento. Exatamente. Ué. Então, a tal da segurança é um negócio muito complicado. Cada dia ela é mais... precisamos ter mais atenção à segurança. Nós temos falado muito aqui em segurança. Agora já existem propostas aqui na nossa cidade de empresa de segurança que quer fazer um curso de síndico. O curso de síndico, eu acho ele altamente válido. Mas a melhor coisa que tem é vir aqui na televisão fazer um programa sobre os deveres dos síndicos. Claro. Fazer um manual do síndico. Não aqueles manuais que estão aí todo dia, tem onde só existe o interesse de uma empresa. Para divulgar, né? Não. O que você precisa fazer como síndico? Qual é a sua responsabilidade com a portaria, com a garagem, qual é a faxina, empregados, condôminos, a edificação em si e assim por dentro. Por quê? Cabe ao síndico convocar a assembleia. Se ele não convocar a assembleia, quem pode convocar a assembleia é o Conselho Consultivo. Pode? O Conselho Consultivo, na ausência da convocação do síndico, ele pode convocar uma assembleia. Quer dizer que se o síndico resolve, porque tem alguma coisa a temer ou esconder, não convocar a assembleia... Por algum motivo não esclarecido. Ou ausência, ou doença, ou viagem, ou qualquer... O Conselho pode, que legal, numa emergência... Entendido. Com... bem especificado, sempre na ordem do dia o que vai ser feito. Na ausência do síndico e na ausência do Conselho Consultivo, ainda existe uma convocação de uma Assembleia Geral convocada por que represente 1/4 parte das frações ideais do condomínio. Entendi. Um prédio, digamos assim, tenha 10 apartamentos, certo? 4 condôminos podem convocar uma assembleia. Legal. Isto é legal. Se tem 100, 25. Se tem 100 apartamentos, 25 podem convocar. Exatamente. Então é 1/4 parte, no mínimo 1/4 parte. Entendi. Ou mais. Essas assembleias, o que elas determinam é lei para aqueles assuntos que foram
determinados e que foram originados na convocação. Se acontecer de algum condômino não concordar com aquilo que foi aprovado na Assembleia passada, ele vai ao síndico ou ao Conselho Consultivo ou a uma quarta parte dos condôminos do condomínio, mostrando, olha, isso aqui está errado, isso não pode ser assim, foi aprovado numa Assembleia e essa Assembleia aprovou uma coisa errada. Pode acontecer. Claro. Mas o que precisa ser feito? Ele faz uma correspondência ao síndico, mostra a coisa, assina a responsabilidade da coisa, e aí então o síndico convoca ou não, o Conselho Consultivo convoca ou não, ou uma quarta parte dos condôminos convoca ou não, para se manifestar sobre aquela coisa. Pode uma próxima Assembleia anular aquilo que a anterior aprovou. Entendi. Pode acontecer. Certo. Isso aí, às vezes, no calor de uma discussão dentro de uma Assembleia, existe de tudo na Assembleia. Existem pessoas com falta de educação, com palavrões, com baixo calão e assim por diante. Isso acontece também em Assembleia. Né? Pessoas que realmente não concordam com determinada coisa, mas que não estão amparados. Não tem argumento. Eles não têm Eles até podem ter um argumento, mas acontece o seguinte, existe a lei, e nós temos que, antes de mais nada, nós temos vontade de que a coisa fosse assim, mas a lei determina de outra forma. Eu queria que não existisse mais ladrão no mundo. Claro. Eu não queria que existissem os usuários de drogas, mas existem. É verdade. Então, existe lei para as coisas e essas coisas precisam ser obedecidas. Claro. Caso contrário, viraria um pandemônio. Seu Alfredo, então, nós estamos Gilberto, quase só uma coisa, chamar a atenção. Assembleia do condomínio, gente, não usem a Assembleia como uma coisa assim, não. A Assembleia é o órgão mais importante que tem dentro de qualquer condomínio. E ele é obrigado a ser convocado pelo menos uma vez por ano como uma Assembleia normal. A reapresentação, para você ter a oportunidade de ver de novo, acontece sábado às 19 e segunda às 21. E o meu receio, só para a gente encerrar, porque o programa vai ao ar ao vivo às 5 da tarde da quinta-feira, é a tal lei das probabilidades que está todo mundo falando. Até hoje, o Brasil nunca perdeu para o Chile em decisão de Copa do Mundo. Será que não vai acontecer de aquela lei matemática de deu, aqui não deu? Pode ser? Pode acontecer, pode acontecer. E aí nós estamos fora. Lógico, se não fosse assim, tudo seria feito por decreto ou por lei. Não, agora o Brasil é campeão do mundo, é uma lei, acabou, não precisa nem disputar. E se o Brasil passa pelo Chile, provavelmente... vai cair no Uruguai. Eu acho que com a Colômbia. Com quem? Com a Colômbia, porque Colômbia e Uruguai... A Colômbia está surpreendendo. Você já imaginou? Colômbia está surpreendendo. Você já imaginou a repetição de 1950? Brasil e Argentina? Não, Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai. Já imaginou se isso veio acontecer? Vai ser emocionante. Aí esse país vai virar. Vai parar. Se para no dia, não para uma semana antes. Vai parar uma semana. Seu Alfredo, muito obrigado mais uma vez. Não tem nada, olha, gente, para vocês todos, boa desculpe, Copa, bons jogos. Às vezes eu sou um pouquinho incisivo nas coisas, não, mas mais uma vez, Assembleia de Condomínio, uma coisa importantíssima. E é preciso que você compareça, porque ali é onde você será ouvido para as suas reivindicações serem ou não instituídas. Cronos e Casas da Água agradecem você, nós também agradecemos a você, assinante NET, a você, internauta, e até o nosso próximo condomínio hoje. Apoio Cronos. Casas da Água.